Olá, eu sou o professor Cleiton Botas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas operações com frações, as operações de soma e subtração. Vamos lá? E nós vamos começar com uma situação-problema. Carol tinha 2 barras de chocolate, mas já comeu partes de cada uma das barras. Na primeira barra, ela já comeu 4 partes, e da segunda barra já comeu 2 partes. Qual fração representa a quantidade de chocolate que Carol ainda tem? Bom, se ela comeu 4 partes da primeira barra e o total da barra eram 12 partes, da primeira barra a gente sabe que sobram 8 dozeavos, ou seja, 8 pedaços de um total de 12. Já a segunda barra, ela comeu 2, então sobram 10 partes de um total de 12, que pode ser representada pela fração 10 dozeavos. Assim, nós queremos saber quanto ela ainda tem no total. Ou seja, vamos somar essas duas frações. Nesse caso, a gente começa observando que as duas frações têm o mesmo denominador, que é 12. Então, para somar frações com o mesmo denominador, com denominadores iguais, basta operarmos os numeradores, e o denominador nós vamos repetir. Vamos lá! Então, nós temos 8 mais 10, que é 18, e o denominador nós repetimos, o 12. Agora, observamos que essa fração pode ser simplificada. Lembramos que simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui, tanto 18 quanto 12 podem ser divididos por 2, e é isso que nós faremos. Começamos com 18 dividido por 2, que é 9, e 12 dividido por 2, que é 6. Então, temos a nova fração 9 sextos, que é uma fração equivalente à anterior. Essa fração ela pode ser simplificada novamente. Agora, vamos dividir o 9 e o 6 por 3, já que ambos são divisíveis por 3. Então, temos 9 dividido por 3, que é 3, e 6 dividido por 3, que é 2. Então, a fração que representa o chocolate que ela ainda tem é a fração 3 meios, ou seja, ela ainda tem 3 meios de barra de chocolate. Agora, vamos ver mais uma situação. Para fazer uma receita, Marcos vai usar 1/4 de xícara de açúcar. Se ele tem 3/4 de xícara de açúcar no pote, quanto vai sobrar após fazer a receita? Bom, ele tem 3/4 de xícara no pote e ele vai precisar usar 1/4, ou seja, nós vamos fazer uma operação de subtração. Nós vamos tirar o 1/4 que ele vai usar para fazer essa receita. Aqui observamos que as frações têm o mesmo denominador, que é o 4. Então, nós vamos repetir o denominador e operar, nesse caso, fazer a conta de menos com os numeradores. Vamos lá! O denominador vai continuar 4 e fazemos 3 menos 1, que é 2. Então, temos a resposta 2/4. Mais uma vez, podemos simplificar a resposta. A fração 2/4 pode ser simplificada por 2. Então, nós temos 4 dividido por 2, que é 2, e 2 dividido por 2, que é 1. Então, a resposta é a fração 1 meio, ou seja, vai sobrar 1 meio de xícara de açúcar, isto é, a metade de uma xícara. Agora, vamos ver alguns outros exemplos de operações com frações. Por exemplo, 3 nonos mais 2 nonos. Nesses casos, a gente vai ter novamente o denominador igual. E precisamos lembrar, repetimos o denominador e operamos os numeradores. 3 mais 2 é 5 e repetimos o denominador 9. Então, temos a fração 5 nonos. Agora, uma subtração. Vamos lá! 6 sétimos menos 2 sétimos. Mais uma vez, denominadores iguais, nós repetimos 7 e operamos os numeradores.
6 menos 2. Assim, nós temos a fração 4/7. Agora, vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. A operação 2/7 mais 1/3. Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que essas frações têm denominadores diferentes, então não podemos operar da mesma forma como anteriormente. Vamos ver como a gente opera com denominadores diferentes. Nós começamos multiplicando os opostos. Por exemplo, vamos multiplicar 2 vezes 3, o numerador da primeira fração com o denominador da segunda. Assim, a gente tem 2 vezes 3, que é 6. E o oposto a 1 é o 7, ou seja, vamos multiplicar o numerador 1 com o denominador 7. 1 vezes 7 é 7. E efetuamos esses valores para encontrar o numerador da resposta. Aqui, a operação era soma, então vamos fazer 6 mais 7. Já o denominador da resposta ele vai ser encontrado como produto dos denominadores das frações anteriores, ou seja, vamos fazer 7 vezes 3. Então, nós temos o denominador igual a 21. Aqui só falta realizar a operação no numerador. 6 mais 7 é igual a 13. Então, a resposta para essa soma de frações é 13/21. Vamos ver mais um exemplo. Agora, nós temos uma subtração. 7/8 menos 3/4. Relembrando, vamos multiplicar os opostos. O numerador da primeira fração com o denominador da segunda. 7 vezes 4, que é 28. E agora, o denominador da primeira fração com o numerador da segunda. 8 vezes 3, que é 24. Aqui, a operação é uma subtração, é uma conta de menos. E é ela que nós vamos repetir. Fazemos 28 menos 24. E o denominador da resposta vai ser o produto dos denominadores. 8 vezes 4, que é 32. Então, nós temos o denominador 32. Agora, só falta fazer a operação. 28 menos 24 é igual a 4, e o denominador é 32. Aqui, nós precisamos lembrar, sempre que possível, vamos simplificar a fração que é a nossa resposta. Então, vamos fazer a simplificação. Nesse caso, podemos dividir o numerador e o denominador por 4. Então, nós temos 32 dividido por 4, que é 8, e 4 dividido por 4, que é 1. Então, a resposta dessa subtração é 1/8. Agora, vamos ver mais uma situação. Em uma pizzaria, as pizzas salgadas são divididas em 6 partes iguais, enquanto que as pizzas doces, de mesmo tamanho, são divididas em 8 partes iguais. Bom, Rosa foi com sua irmã Maria comer nessa pizzaria. Rosa comeu 2 fatias de pizza salgada e 2 de pizza doce. Qual fração de uma pizza a menina comeu? Bom, aqui vamos notar que a gente precisa descobrir qual fração representa uma fatia de cada uma dessas pizzas. Por exemplo, na pizza salgada, uma fatia representa 1/6, já que a pizza inteira está cortada em 6 partes iguais. Já na pizza doce, uma fatia representa 1/8, porque a pizza inteira estava cortada em 8 partes iguais. Bom, agora vamos ver quantas a menina comeu. Ela comeu 2 de pizza salgada, que representa a fração 2/6, e 2 de pizza doce, que representa a fração 2/8. Então, nós vamos fazer a soma dessas frações para descobrir o total da Rosa. Vamos lá! Começamos multiplicando 2 por 8, e o resultado é 16. Em seguida,
6 vezes 2, e o resultado é 12. Aqui, vamos fazer a operação de mais, que era a operação que a gente já tinha. Então, nós temos no numerador da resposta o número 28. 16 mais 12 é igual a 28. Já no denominador, multiplicamos 6 vezes 8, que é igual a 48. Então, temos a fração 28/48. Aqui nós lembramos que precisamos simplificar as frações sempre que possível. Nesse caso, tanto 28 quanto 48 são divisíveis por 2 e também por 4. Então, nós escolhemos sempre o maior número possível para simplificar. Vamos simplificar essa fração por 4. Fazemos 48 dividido por 4, que é 12, e 28 dividido por 4, que é 7. Então, nós temos a resposta 7/12. Essa é a quantidade de pizza que a Rosa comeu. Bom, agora vamos continuar. Maria, a irmã de Rosa, comeu apenas uma fatia de pizza salgada e 2 de pizza doce. Qual é a fração que representa o que a menina comeu? Bom, uma fatia de pizza salgada, a gente sabe que representa 1/6 da pizza. E 2 fatias de pizza doce representa 2/8. Então, nós vamos fazer a soma dessas duas frações. Aqui, vamos efetuar essa conta de uma outra maneira, encontrando frações equivalentes através do MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Os denominadores são 6 e 8. Então, vamos procurar os múltiplos do 6 e do 8. Começando com os múltiplos do 6. Temos o 0, o 6, que é 6 vezes 1, o 12, o 18, o 24, que é 6 vezes 4, e assim por diante. Vamos agora olhar os múltiplos do número 8. Temos 0, que é 8 vezes 0, 8, que é 8 vezes 1, 16, que é 8 vezes 2, 24, que é 8 vezes 3, e assim por diante. Os múltiplos de um número formam um conjunto infinito. Aqui, por exemplo, sempre podemos multiplicar o 8 por um novo número para encontrar um novo múltiplo. Mas, nesse caso, não precisamos mais. Já temos um múltiplo comum. Você consegue encontrar? Bom, aqui temos o 24, que é um múltiplo de 6 e também um múltiplo de 8. E esse vai ser o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Então, vamos encontrar frações equivalentes às anteriores, só que com um denominador igual a 24. Na primeira fração, do 6 para o 24, nós multiplicamos por 4. 6 vezes 4 é 24. Então, vamos fazer a mesma operação com o 1, que é o numerador dessa fração. 1 vezes 4 é 4. E essa é a fração equivalente a 1/6. Já na segunda fração, para encontrar o 24, nós multiplicamos 8 por 3. 8 vezes 3 é 24. Então, fazemos a mesma operação com o 2, que é o numerador. 2 vezes 3 é 6. Assim, temos a fração equivalente 6/24. Agora, temos as frações equivalentes com denominador igual. E a gente já sabe como opera. A gente vai repetir o denominador, que é 24, e vai somar os numeradores. 4 mais 6, que é 10. E essa fração, será que pode ser simplificada? Sim, ela pode ser simplificada por 2. Vamos lá. 10 dividido por 2 e 24 dividido por 2. Assim, nós temos 24 dividido por 2, que é 12, e 10 dividido por 2, que é 5. Então, a resposta. Qual a fração representa o que Maria comeu? Maria comeu 5/12 de pizza. Bom, na aula de hoje nós vimos como fazer as somas e subtrações de frações com denominadores iguais e também com denominadores diferentes.
Bom, eu espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!